Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui com a live da Delta Estudantil e hoje eu vou entrevistar um estudante do sexto ano de medicina da UNR. E eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber como que é estudar na UNR, né? Como que é até o sexto ano. Eu vou chamar ele aqui na live. Ele já tá por aqui. É o Lucas. Oi, Michele, seja bem-vinda. Vamos lá. Vou chamar ele agora. Vamos lá. Tô invitando. Agora só as... Oi, Lucas. Olá, Tudo bem? boa noite. Boa noite. Boa noite Prazer. para Eu sou a todos, para Bárbara. todas. Igualmente. Tá me ouvindo bem, Bárbara? Tô te ouvindo bem. Você tá Tá? conseguindo me ouvir bem também? Agora tô ouvindo melhor. Ah, maravilha, maravilha. Então, vamos esperar um Desculpa o pouco do atraso. pessoal. Desculpa um pouquinho do atraso, viu? Imagina, fica tranquilo. Acontece, né? Sempre acontece nessas lives. É, Mas assim, vamos esperar o pessoal entrar para você fazer sua tá. apresentação. Vamos ver se entra mais algum pessoal aí, amigos seus, do pessoal da Delta. Hum. Vamos lá. Então, vamos. E aí? Como que você está no Brasil agora? Não, tô aqui em Rosário. Já tá aqui. Esse final de ano eu não fui, não, de férias. Ah, Porque eu terminei de cursar o quinto ano, entendeu? Só uhum, que aí eu tenho que regularizar, eu já tenho todas as matérias regulares, mas eu tenho que render o exame oral, que é das clínicas médicas. Aí eu uhum. estou me preparando para poder render esses exames, que são 4, na verdade, e poder começar a PFO no meio do ano que vem, Ah, entendi. para Oi, poder terminar Michele. tudo até no fim do ano. Maravilha, maravilha. Olá, Michele, boa noite. Bárbara, Outra Bárbara, temos outra Bárbara na outra live. Bárbara aí. É. Aí, pessoal, quem for vindo aí, seja bem-vindo. Eu vou Todo começar, porque nós mundo, boa temos. noite para todos, para todas. Eu vou começar a live agora com ele. Eu vou pedir para ele se apresentar, tá certo? Vou fazer uma pequena apresentação para a gente começar logo. Porém, não fiquem tranquilos, que a live vai ficar gravada aqui no perfil da Delta, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês podem assistir depois. Quem for chegando depois e não entendeu o decorrer da live. Então, vamos lá, Lucas. Uma breve apresentação sua, por gentileza, para o pessoal te conhecer. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a toda a equipe da Delta, você, ao Lucas, ao Adriano, à Michele, agradecer pelo convite. Eu conheci em alguma ocasião aqui o Adriano, e aí ele tinha me feito o convite, a gente teve algumas conversas, a gente se conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da assessoria, de todo o serviço que vocês prestam e tudo, e aí eu me dispus, né? Queria agradecer pelo convite dele e a oportunidade, né? Já que é de interesse de muita gente fazer o que eu estou fazendo e seguir esse caminho que eu tô seguindo aqui. Bom, eu sou o Lucas, tenho 32 anos, estou fazendo a minha segunda faculdade, né? A segunda faculdade foi, no caso, que eu optei agora por medicina. Já tem 7 anos que eu estou aqui em Rosário, né? Terminei a faculdade o ano passado. Demorei um pouco mais do que o normal, assim. Aqui não tem, né, Bárbara? Não sei se Não. você também é. Aqui Sim, não tem também sou muito isso. As estudante. perguntas, pelo método que a gente tem aqui, é muito diferente. Então, não tem isso. E tem das pessoas perguntarem isso e não entenderem essa questão do primeiro semestre, segundo, essa coisa do período, que aqui é muito diferente. Aí eu acabei demorando mais também, né? Eu fiz enfermagem lá em Minas Gerais, eu sou oriundo lá de Minas Gerais, de Formiga, do interior, né? Vim com a ajuda de uma outra assessoria. Na época não tinha a Delta ainda, né? Depois eu conheci. Também não sou de fazer divulgação desse tipo de trabalho, de serviço. Eu realmente estou fazendo porque eu pude conhecer
o Adriano e a Michelle, então são pessoas de confiança que eu indico e sugiro para todas as pessoas que têm interesse em vir aqui para Rosário, em vir aqui fazer medicina aqui na Argentina. Então é isso, eu sou o Lucas, sou de Minas Gerais, estou fazendo minha segunda faculdade aqui, a primeira foi enfermagem na Uniforme, uma faculdade privada, em Formiga, em Minas Gerais, e estou aqui, estou por terminar, já tive um pouco de experiência aqui, tenho a minha companheira, minha namorada que trabalha aqui já, formou na UNF também, né? Participar de alguns plantões com ela. Então, assim, é uma oportunidade que eu vejo, é uma possibilidade que eu vejo que é de acesso para todas as pessoas. Uhum. Basta a pessoa ser persistente. Uma das dificuldades que eu tive aqui foi com, na verdade, simpatizar com o método, entendeu? Porque eu vim com o método comum aí do Brasil, que é aquela matéria isolada, anatomia, no caso de medicina, né? Anatomia, fisiologia, embriologia, toda essa coisa. E aqui a gente cursa tudo isso em forma de problema, né? O que é apresentado Exatamente. para a gente é um problema para a gente começar uma discussão, o que é muito diferente de lá. No caso, não sei se você está no Brasil, no caso do Brasil, né? Exatamente. Gente, um prazer conhecer um pouco do Lucas, né? Então, assim, vamos começar agora, de fato, a falar sobre a UNR, sobre como que é a sua experiência na UNR, né? É um prazer receber você aqui na live, a gente fica muito feliz, saiba disso, que você é muito bem-vindo à live, à Obrigado, equipe. obrigado pelo convite. Imagina, e que a gente fica muito lisonjeado de você estar aqui com a gente hoje, nessa noite, para tirar um pouco das principais dúvidas do pessoal. Com relação ao tempo do curso de medicina, o pessoal ainda não é assim, não é do dia para a noite. Então, para mim, você não está atrasado. Nunca coloque isso como É, atraso, porque você está numa das melhores faculdades do claro, mundo e com estando numa certeza. universidade muito boa, não existe isso de atraso. Tem gente que leva 10 anos para se formar. Isso não é o tempo que vai definir o profissional. Né? Eu, por exemplo, estou Exato. há 3 anos em Rosário e ainda estou no primeiro ano de medicina. Então, não é o tempo que vai fazer com que você, sabe, atropele as coisas. Por isso que as Com pessoas, ao certeza. tomar a decisão de vir para cá, elas têm que vir cientes de que estão vindo estudar em umas faculdades excelentes. Não é um método fácil, não é um método fácil, porque Não, não é o que a gente está não. acostumado. Mas também é uma qualidade fora do normal, né? Que nós temos hoje no aprendizado com a UNR. Então, vamos lá. Você está dizendo para mim, já vamos começar aí do assunto, que a universidade, o que mais você teve dificuldade foi o método, tá certo? Que foi o método PBL. Me conta um pouquinho o que você fez para conseguir se adaptar ao método. Qual foi a sua principal estratégia para se adaptar ao método do PBL? Bárbara, a estratégia foi ser forte, entendeu? Porque Uhum. tem dia que é coisa ruim, ter que lidar com outra cultura que parece que é parecida, porque é próximo, é muito diferente, entendeu? Não só a questão do adaptar com o método da faculdade, é adaptar com a forma de mesa, é adaptar com o jeito das pessoas, o jeito que a faculdade funciona, com a estrutura de faculdade, de ficar perdido da faculdade, de ficar perdido aqui na cidade, entendeu? De entrar no ônibus e falar, não, como se diz, eu cheguei até aqui e, não, como se diz, eu não vou me perder, não. Entrar no ônibus e pegar e ir até no final da linha para entender, entendeu? Onde é que eu estava inserido. Antes de vir para cá, enquanto a galera estava pulando carnaval em fevereiro, eu já estava terminando a faculdade de enfermagem e já estava com aquela vontade de seguir estudando, entendeu? De seguir e vendo que eu terminando a faculdade, a princípio foi assim, eu comecei com o curso de cuidador de idoso. Uhum. Sempre fui apaixonado, a especialidade que eu quero seguir, geriatria e gerontologia, é uma das que eu tenho uma paixão muito grande, entendeu? Então, antes de começar tudo isso, eu com uma ideia, antes da faculdade de enfermagem, de ir para a Espanha para me dispor para fazer qualquer coisa, entendeu? Tipo, Uhum. vou e vejo o que que dava.
Aí comecei com o curso de cuidador de idoso, porque a minha avó estava com Alzheimer já numa fase bem avançada, e a Uhum. minha mãe estava, como se diz, a minha mãe do peso de 50 e poucos quilos normal, ela foi para 40 e poucos quilos. E eu, Nossa. na fase da adolescência, que necessitava bastante da presença dela, ela não estava presente, o meu pai não estava presente, porque ele estava trabalhando, fazendo as outras coisas, além dos dois ser separados. E Uhum. aí eu me empenhei, assim, sem me dar conta, entendeu? Com a condição das duas. Uhum. Tem 9 irmãos, só que geralmente, no caso do cuidador, que é o familiar, é uma pessoa só. Pode ter 20 irmãos, que é só uma só que vai se encarregar do se responsabilizar, entendeu? Seja o Sim, caso que for, é muito difícil da família inteira ter capacidade para poder prestar o cuidado. exatamente. Aí começou disso aí. Eu comecei a participar sem entender nada, o negócio de aquela picadinha que dava na perna, não sei o quê, para descer o açúcar, aquela coisa, eu não entendia. Minha mãe sem entender mais ainda, um pouco com medo, entendeu? Disso, Uhum. não sabia. Ela também foi escolhida, digamos, para poder cuidar, porque ela era a que morava mais próximo, que tinha um filho só e que ela tinha que ser a responsável. Aí Sim, eu me fiz responsável disso, vivenciei disso, aprendi com isso, entendeu? Ri disso depois das situações e depois veio e passou tudo isso com a morte da minha avó. Certo, beleza. Isso lá em enfermagem ainda, né? quanto Aí tempo, ainda. quantos anos você tinha nessa, quando você passou por toda essa experiência que levou você a decidir por, por medicina, né? O que faz quantos anos já essa Ô, transição? Bárbara, não é a questão só da medicina, porque a medicina, antes da gente entrar e fazer ela, a gente tem uma concepção do que é. Exatamente. Só que é só quem é que sabe, entendeu? Ninguém que não é, todos nós estudantes não sabemos o que é a medicina real, entendeu? Porque, Exatamente. por exemplo, o último plantão que eu fiz, eu dormi na maca de paciente. Eu e a minha companheira, minha namorada, na maca do lado e eu na outra maca, entendeu? Uhum. Morrendo de calor. Não é porque são más condições, porque tem piores condições do que essa que a gente passou, que estava tudo limpinho, ainda estava organizado. Então, assim, você tem que vir aberto, sem saber o que você vai encontrar, mas disposto a passar por cima daquilo. É porque cada dia é um dia novo. Então, Exatamente. até a gente chegar, igual eu não estou habilitado ainda, eu não posso chegar e sentar e atender e falar e receitar e falar que Sim. não é isso aqui, e isso aqui e isso. Pronto, beleza. Não, ainda não está ainda nesse momento, falta um pouquinho, um pouquinho. Uhum. E é Mas tá vivenciar, chegando lá. é vivenciar cada parte desse processo. Cada Exatamente. parte. Uhum. Agora, voltando lá no princípio que você me perguntou, qualquer coisa você me interrompe, porque senão eu me empolgo e vou falando, porque é muita coisa que aconteceu aqui, é muita Imagina, coisa isso que aconteceu aqui. deixa a live descontraída. Conta um pouquinho de você, para isso, Não, né? eu tenho que contar porque, como se diz, é o que eu vivi aqui. Só que, Exatamente. assim, das pessoas que virão, ninguém vai viver o que eu vivi aqui, não. Cada um está no seu Tem a sua processo, no seu história. momento, com a sua idade, com a sua história. Uhum. Louco igual eu acho que não vai ter, não. Meio passei por diversas situações aqui. Hoje em dia eu vejo com algumas foram de perigo. Eu comecei a trabalhar com um projeto aqui que eu comecei a desenvolver aqui em Rosário também. E eu me mudei para um lugar aqui e um lugar meio complicado, entendeu? Aham. Tinha um pessoal que tinha uma coisa meio. Era um vínculo com a polícia, tinha um negócio de venda de droga, uma coisa muito perigosa, e eu estava inserido dentro desse lugar, no final É. das contas, para poder desenvolver o meu projeto. Porque tinha um projeto fora do meu que era de agroecologia e de reinserção de adolescentes, ex-presidiários. E aí eu convivi nesse espaço e compartilhei um pouco dessa vivência aí também, que foi uma das coisas. Certo. Mas. Mas então, a pergunta que eu fiz, né? Vamos lá. Uhum, O que que acontece? Eu tinha te perguntado a respeito da sua. Quando você passou por esse problema com a sua avó, né? Que você me disse que uhum. você e sua mãe ficaram nessa situação. Foi aí que você sentiu a vontade de fazer medicina no seu coração? E quanto tempo faz isso?
faz muito tempo, muitos anos? Ou... Faz muito tempo, faz muito tempo. Porque isso foi durante a faculdade de enfermagem. Isso foi entre 2010 e 2012, 2013 Ah, aproximadamente. Não sei te falar exatamente, mas foi nesse período. Mas entendi. é essa coisa, né? É a vontade de cuidar e de querer cuidar bem cuidado, com um conhecimento bacana para você poder passar ele e instruir a outra pessoa com uma garantia maior, digamos, Sim. né? E Então eu não como você... sabia o que fazer. Uhum, Como no Brasil é impossível de um pobre fazer faculdade, exatamente. entendeu? Ou se não outros meios que tem também que eu não quis percorrer, Uhum, eu falei, vou fazer a enfermagem, porque a enfermagem vai me dar um emprego ali de um valor X que eu vou poder pagar a faculdade. E não chegou a acontecer isso. Aí eu uhum, vi a possibilidade de vir e uhum. abracei. Então, na ideia, mais que nada, era de cuidar. E via a questão igual você falou da UNR, do reconhecimento que a UNR tem. Na época, se não me engano, eu tinha lido que era, se não me engano, o número 19 da faculdade do mundo. Depois eu fui saber conversar com alguns professores aqui, que a faculdade de medicina em si, que ela é uma das melhores faculdades do mundo. O curso de medicina nosso aqui, ele é privilegiado, Exatamente, exatamente. né? Você, como que você descobriu a UNR? Conta pra mim. Ou foi buscando internet, entendeu? Uhum. Tinha duas possibilidades. Uma eu vi ela muito longe, sabe? Que era na Rússia, que lá tinha um método igual a esse, que era de baixo custo, que o governo te ajudava muito, entendeu? Aham, Só sim. que aí eu pensei, para mim, uma pessoa praticamente da roça, entendeu? Sair de uma condição de simplicidade, de cidade interior e ir para a Rússia, entendeu? Até para minha família, que meu pai e minha mãe, que são pessoas muito simples, eles não vão saber, não vão entender. Vi essa possibilidade daqui, da UNR, vi de Córdoba, vi de Buenos Aires, né, da UBA, e aí eu fiquei encantado com o que falavam, né, da faculdade, assim, dos materiais que tinha da faculdade, quem estava aqui na faculdade, aí eu comecei a conhecer pessoas que já estavam aqui. Comecei a relacionar através de Facebook, essas coisas, com a pessoa que estava aqui. Aí ela Uhum, foi, me orientou e me deu uma sugestão de assessoria. Aí eu uhum. contratei a atenção dessa assessoria e vim, Ah, maravilha. Então, só por entendeu? aí você já vê a importância do papel da assessoria, né? Porque a Não, assessoria ela é facilita fundamental muito. para mim. Para mim é fundamental. Eu acho que toda pessoa deveria ter um assessor, ter uma pessoa de confiança, ter uma equipe, ter uma estrutura antes de vir. Antes de Uhum, primeiro é estar determinado. Igual você me perguntou, você tem que ter essa situação que você fala assim, eu quero é cuidar. Esquecer do resto, como se diz, de alguma forma tem que desprender da família, tem que uhum, desprender da sua origem aí, entendeu? Perdi os meus dois avós, o meu avô paterno e meu avô materno, depois disso também, entendeu? Agora uhum. há menos tempo, como se diz, é você estar decidido a vir contratar uma boa assessoria, que você possa entregar seus documentos, fazer o pacote e vir no dia determinado e começar a abraçar a ideia. Não Exatamente. tem muito, porque senão passa tempo, senão eu estaria lá trabalhando na enfermagem para poder fazer o que eu ia fazer. Eu falei, não, eu vou vazar e vou já começar a fazer as coisas. E aí eu já Exatamente. comecei com a questão do mil, que eu já fiquei encantado, que eu gosto muito de social, de questão social, e a ONS sabe o quanto é importante, o quanto é essencial e é básico, né? Exatamente. Exatamente. Por mais que muitas pessoas não gostem, em algum momento você vai se deparar com isso, né? Sim, eu amo o E mil. Mil, assim, você leva durante a faculdade inteira, né? Quem faz o NR sabe da importância, porque medicina e sociedade você vai levar durante a faculdade inteira. Então, é, e foi o primeiro contato que eu tive com a universidade, porque eu cheguei na pandemia, então eu tive essa dificuldade aí, né? Como eu cheguei na pandemia, eu tive que. O mil foi o único contato que eu tive. Depois disso, as aulas pararam e estamos aí 2 anos sem aulas presenciais. E esse ano agora que vai voltar com as aulas presenciais. Mas assim, para mim, o mil foi uma experiência
maravilhosa, que foi meu primeiro contato com a faculdade, né? Então, tem gente que desiste no 1000. Para você ver, não é Exato, tão simples exato. assim. É uma, Não, de forma alguma, mas assim, de forma eu alguma. também vejo o 1000 dessa forma. Eu gosto muito dessa parte social da medicina, né? Do cuidado, como você estava dizendo aí anteriormente, que foi aí que você tomou a decisão de vir fazer medicina na UNR, né? Nas pesquisas. E antigamente Exatamente. era mais difícil ainda, né? Daqui a um tempo atrás, porque agora tem muita informação da UNR. Mas na tua época deve ter sido mais difícil encontrar, né? Informações na É, internet. é, é. É porque é assim, né? Na verdade, se você escreve a palavra curso de medicina no Google do Brasil, ele vai te vincular a todas as faculdades particulares que gastam dinheiro com promoção de publicidade para a gente poder entrar na faculdade de lá. Então, Aham, ficava muita informação desse tipo e pouca informação de acesso grátis. Porque quem que imagina que uma pessoa de 40 anos pode largar a vida dela e falar, não, agora eu vou realizar meu sonho que eu sempre tive e vou fazer faculdade. Ela vai, exatamente. contrata um pacote, dá o documento, paga o quanto tem que ser pagado, que é nada mais do que justo, entendeu? E vem Exatamente. simplesmente e começa todo esse percurso. O percurso inicial já é se deparar com essa questão aí que você está falando. Mas é se abrir também para entender que o ser humano não é só o corpo da gente Exatamente. limitado, que tem a Exatamente. questão biopsicossocial que a gente tem que falar tudo isso até no último dia, você se relacionar com o médico da faculdade, vai querer escutar isso, porque senão ele vai ver que você tem a visão limitada, entendeu? E eu tinha visão totalmente limitada, por mais que eu tinha o conhecimento de um curso de 5 anos e mais toda a minha vida e a minha história, entendeu? Tinha limite, assim, que eu nunca tinha entrado no avião, eu tive que ir com uma pessoa, pagar uma pessoa para a pessoa me levar no aeroporto, pegar o avião para vir para cá, entendeu? Uhum. Ficar totalmente perdido. Mas eu falei, oh, que beleza, que bênção de eu ter essa oportunidade. E aí, graças a Deus, essa pessoa também era de confiança e deu simplesmente tudo certo. A partir disso, eu nunca mais indiquei ninguém, porque essa pessoa se formou e não trabalha mais com isso, entendeu? Uhum. E eu não, como se diz, eu não sou de fazer esse tipo de indicação sem conhecer, igual eu estou te falando. Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer a Michelle, sentar com a Michelle e com o Adriano, então eu tinha que falar um pouco sobre isso. A gente fica muito feliz de saber, né, da sua confiança no nosso trabalho. Então vamos lá. Agora já conheci bastante dessa história, de como que levou você a fazer medicina, já sabemos da especialidade que você quer seguir, né? Eu vou abrir algumas perguntas que eu tive na caixinha. E também depois eu vou ativar os comentários, que eu desativei um pouco os comentários, porque eles ficavam subindo, eu não conseguia ver você direito. Aí o Tá. pessoal, eu vou ativar as perguntas para o pessoal fazer aqui pra gente. Mas vamos lá, vamos à primeira pergunta. Alguma dica para quem vai começar o primeiro ano, esse ano de 2022, na UNR ou em qualquer outra universidade aqui na Argentina? Qual que é a sua dica de ouro pra galera? É entusiasmar, é todo dia estar motivado e tirar força da onde tiver. Da pessoa pode estar numa depressão, que é uma coisa muito comum, a gente Uhum, atravessar quadros depressivos aqui, entendeu? É muito uhum. comum, mas no mesmo dia você fala, opa, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para estudar. E pegar o livro e acordar cedo e faz o café, e faz o que tiver e senta para estudar. É isso. Uhum. Agora, vejo uma coisa boa. Vejo uma coisa boa. Você teve o primeiro ano um pouco lesionado, digamos, pelo Covid. Só que eu tive o quinto ano lesionado e o quarto, que são 2 anos muito importantes. Então, você vai Uhum. começar a faculdade com a faculdade mais bem estruturada, mais bem organizada, o sistema da faculdade muito mais aprimorado. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é motivação. Não perguntar nada para ninguém, não usar ninguém como motivação, entendeu? E a pessoa só ter o propósito e ser motivado naquilo que ela pensa. Seja Uhum. fazer veterinária, seja fazer doce para vender, seja fazer pão de queijo para vender, ou seja fazer medicina, que é tudo igual. Isso que eu falei é tudo igual. Para mim, todo mundo Exatamente. escolhe Uhum. o pão de queijo da pessoa que não faz com motivação, vai ficar um pão de queijo xoxo.
O cara que faz com carinho, com entusiasmo, que cronometra, que cuida, que dosa, vai ser muito mais gostoso, vai ser mais bonito, talvez vai durar mais. Então é isso, é ter esse cuidado. E É motivação sempre. ter amor, né? Por aquilo que você se Isso, propôs a fazer. isso, Sair da casa isso. dos seus pais com toda uma história, uma bagagem que todo mundo carrega para vir para cá, para saber que para ser um bom médico só precisa querer, né? Só precisa querer Exatamente. chegar onde você está agora. Que a gente Graças olha a com Deus a base... gente descobriu que sim, né, Bárbara? Exatamente, só basta Graças querer. a Deus a gente descobriu que é possível, igual me relacionar aqui com pessoas que já formaram, que trabalham, que revalidaram, que já estão aí no Brasil trabalhando. Algumas já foram esse ano, entendeu? O pessoal está revalidando rapidinho, entendeu? Quem opta por ficar aqui, que é uma pequena parte dos que eu conheço, fica, entendeu? Consegue trabalho, consegue trabalhar, beleza. Então, Quem consegue quer uma revalidar, qualidade de vida revalida. bacana que tem aqui, né? Que as pessoas falam muito disso, de voltar para o Brasil. Mas quem escolhe ficar aqui na Argentina também vai ser médico e vai executar muito bem esse serviço aqui, porque aqui É, também é uma cidade de oportunidades. O pessoal não... Enfim, mas isso é muito relativo. Já ter esse contato com pessoas que fizeram revalida e as pessoas que estão aqui. Então você vive dos dois mundos, né? Da galera que está por esse exatamente. processo e da galera que ainda não passou por isso. E você, Ter essa possibilidade de trabalhar aqui, de revalidar aqui aí no Brasil, de revalidar em Barcelona, de revalidar na Itália, de revalidar em Portugal, de revalidar na Europa, exatamente, entendeu? até mesmo Que nos a gente Estados Unidos. temos referências também, poder falar para quem tiver interesse, que Exatamente, é possível, depende do exatamente. limite de cada pessoa. Do mesmo jeito que a gente veio para cá e quer ir para outro lugar, depois desse período a gente pode ir. Com certeza. Então, a sua dica principal é entusiasmo, motivação. Motivação, Vamos é. lá. Foi a outra pergunta que eu tenho aqui. Foi muito difícil aprender o espanhol? Ô, Bárbara, era assim, né? Eu fiz o espanhol, se não me engano, eu tinha de 13 a 15 anos, ou de 15 a 17 anos. Fiz assim, porque era um curso grátis. Eu Uhum. queria fazer alguma coisa de línguas. Minha mãe foi, eu fui lá e fizemos uma inscrição e fiz. Passou anos e anos, né? Aí eu pensava que sabia o espanhol pelos 2 anos que eu tinha estudado e já tinha conversação. E Uhum. quando eu vim, eu me deparei com um negócio totalmente diferente, não tinha nada a ver com aquilo. Então, para mim foi difícil e é difícil todo dia. E eu tenho a questão do sotaque de Minas muito puxado, e aí é difícil todo dia. O idioma, para mim, é uma das dificuldades. Agora, não perco a comunicação. Entendo o que as pessoas estão falando, as pessoas me compreendem perfeitamente. Agora, vamos supor, se tiver duas pessoas cochichando perto, uma que eu não vou prestar atenção, não vou fazer questão, a não ser que seja do meu interesse. Uhum. Se eu não tiver ali de olho, eu nem entendo, para te falar a verdade. Então, é todo dia um dia de aprendizado. Com Tive certeza, dificuldade. com A certeza. resposta é sim, tive e tem. E Mas isso não impede nada. Isso não impede nada. Basta você ser sem vergonha. É só você perguntar. Ou não entendi, que vai te xingar, vai te tratar mal, não tem problema, pergunta de novo. Ou se não vira as costas, pergunta para outro. É exatamente, eu isso. costumo, eu É costumo isso. falar a mesma Não, nada coisa. pode parar. Nada pode parar. Um vai te Eu estava ali agora comprando um negócio da farmácia há 20 minutos. Não estou falando mal de serviço deles, não. Mas às vezes uma coisa que aí a gente gasta, lá no Brasil gasta 3 minutinhos, às vezes aqui a gente pode gastar 15. É diferente, é tudo diferente. O tempo de cada um é diferente, né? Exatamente. E assim, Mas é isso. mas a Entender. maioria das Só pessoas, entender. a dica que você dá então é essa, né? Seja sem vergonha, tente mesmo, fale mesmo, tem que arriscar, porque senão não vai aprender. Pode ser, tem que ser sem vergonha. Na verdade, a palavra é essa. Tem que Aham. ser sem vergonha no sentido da pessoa. Não é a pessoa ser sem Não, educação, não, extravagante, não. vulgar. É você falar. Eu, por exemplo, no início,
Depois eu vivenciando outras coisas, fiquei mais fragilizado e aí fiquei mais caladinho. Mas nos primeiros anos eu perguntava todas, eu chegava e ia nas aulas do quarto ano sem saber, falava, não, tem aula de farmacologia, não sei o quê. Eu falava, já vou. Tinha feito na enfermagem há alguns anos atrás e achava que aquilo ali era, entendia ainda e ia naquilo. Não, eu super entendo. Acho que a galera aqui, que é mais jovem, já descontraída, entende também. Que é assim, fala mesmo, sai, Claro, tem que sai para perguntar, falar, você vai tem no que táxi, perguntar. tá no táxi, pergunta pro motorista, conversa, puxa Conversa, assunto. Não tenha vergonha de aprender. A gente não pode ter vergonha de exato. aprender. Porque se a gente tem vergonha de aprender, como é que vai fazer para viver em outro país? Você tem Não que é, viver. Então tem que ser é cara de ser, pau, sim. Se é esse o exato. termo, tem que ser É cara de só ir com pau. humildade, né, Bárbara? Exatamente. Se for com jeitinho, você consegue obter o que você quer. Com certeza, eu penso da mesma forma. Porque muitas vezes, até mesmo, sempre vai ter alguém para querer te desmotivar. Mas aí é você que não pode deixar Isso é essa pessoa. normal. Isso são como se fossem provações, isso é normal. Exatamente. A pessoa tem que ter isso já maduro para ela vir. Ela tem que estar com isso, ela tem que ter isso entendido já para ela não sofrer muito aqui. Não Exatamente. sofrer com esse processo. Tem que saber que vai lidar com o diferente e adaptação. Exatamente. Outra coisa. E outra Né? coisa é o espanhol da escola, né? Porque as pessoas falam assim, O técnico. estudo espanhol na escola. Eu não tive espanhol na escola. Eu Entendi. fui ter contato com espanhol aqui, na Argentina. Então, assim, não vou te dizer que é impossível. Passei por dificuldades? Passei. Ainda passo. Mas não é impossível você aprender o espanhol aqui. Não é impossível. Entende? Aquela questão de resiliência e de se esforçar, que a gente estava falando antes. Para tudo aqui, para mudar de cultura, para mudar de país, a pessoa tem que vir sabendo que ela vai ter que aprender o espanhol, sim. E que ela vai ter que falar com as pessoas, sim. Senão não Com vai ter como. certeza. Até porque as aulas são em espanhol, as tutorias são em espanhol, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Acho que você já respondeu como que foi sua adaptação com a UNR. Opa, perdão. Uhum. Já respondeu a respeito da sua adaptação com a UNR. Você tinha me dito que que você teve bastante resiliência, que teve, enquanto as pessoas estavam de férias, você estava estudando. Mas me fala um pouquinho mais sobre isso, sobre a sua adaptação com o NR, com o método, o que você fez, assim, o que o Lucas fez para se adaptar ao NR. Vamos lá. Me conta. Uai, Bárbara, como se diz? É a persistência. Eu acho que é a persistência. Igual você estava comentando sobre o Mil, fiz o Mil, adorei tudo e eu nem pensei na hipótese de desanimar da faculdade ou coisa parecida. Uhum. Aí comecei com crescimento, aí você já cursou crescimento? Cursei crescimento. Cursou, certo. Então você teve duas provas escritas? Não, porque foi a pandemia, então a minha já foi oral. Então eu já fui Certo. direto para oral. Já. Entendi. Então, na época, eu fiz duas provas. E aí era assim, eu tinha que acertar 14, e aí essa prova tinha a primeira prova, a segunda prova e a recuperação da primeira e depois da segunda. As três primeiras provas eu tirei 13. Uhum. Tinha que tirar 14. Oh, aí aquela coisa, né? Eu falava assim, 100%, gente, 99%. e eu andando nesses ônibus aí, pensando, falando, gente, será que é pra não estar aqui nesse lugar mesmo? Esse negócio meio, né? Uhum. Será que é pra não estar aqui? Aí já comecei a pensar, não em desistir, mas se era aquela coisa, a coisa certa mesmo. Uhum. E depois disso, Bárbara, foi assim, muito difícil crescimento, difícil nutrição, não tanto, porque eu gosto muito. Depois as outras matérias seguintes, as que mais pesou foram as do terceiro ano, que foi injúria e defesa. Sim, o pessoal fala bastante. Sabe? Depois de crescimento. Que eu
Só que é momento também. O crescimento e desenvolvimento, para mim, é o mais difícil, porque ele é o básico. E ele Sim. também é num período que ainda você está em adaptação ainda, entendeu? O estar aqui em Rosário, na Argentina, né? Aí vem toda essa coisa nova, igual você falou, outra maneira, outra metodologia de ensinar, as tutorias, de você conversar e discutir, um fala, o outro fala, um leu de um livro, o outro leu do outro livro, poder ter uma discussão e todo mundo ter um conhecimento científico, né? Ninguém leu de nada de qualquer lado, digamos, todo mundo mais ou menos ali está orientado. Sim. Isso foi difícil também, entendeu? Então, eu te falo assim, desde as primeiras provas até agora em defesa, meu Deus do céu, a pessoa que eu conheço que mais rendeu fui eu, até hoje. Só que quando eu converso com algum médico, ou alguma pessoa da faculdade, eu falo, não, tal pessoa rendeu essa matéria aí 15 vezes, Sim. entendeu? Hoje ele é o chefe da cátedra de não sei o quê. Aí eu falo assim, meu Deus, mas eu não quero ser chefe da cátedra, não. Eu só quero aprovar, entendeu? Só que assim, não é só você querer, necessita tempo, necessita maturidade, necessita compreensão da matéria, necessita você saber explicar a matéria, não adianta você só saber aqui, entendeu? Você precisa explicar, você já fez a prova oral, você sabe como é que é. Sim. Já fiz. É o que eu costumo. Né? Eu vou explicar para a galera que está chegando aqui agora, que não conhece a universidade, quais são as matérias que nós, né, que nós Isso, cursamos. Então, importante. eu vou explicar para vocês, gente. Na UNR, o primeiro ano é dividido em duas matérias. A primeira matéria é o crescimento e desarrollo, crescimento e desenvolvimento, que ele amplia todas as matérias que você vai ver durante toda a universidade. Por isso que ele é muito difícil o primeiro ano. A gente costuma dizer que na UNR realmente é muito fácil de entrar e difícil de sair, porque o primeiro ano ele é muito complicado. Mas não é algo impossível, né? Não é algo que você não consiga se você sentar e estudar e ter persistência, como o Lucas estava falando. Depois que você cursa o crescimento e desarrollo, você faz nutrição. E você pode fazer as duas matérias no primeiro ano. Só que você só passa de ano depois que você aprova na mesa oral, que é a explicação de toda a matéria de crescimento e desarrollo, que seria por casos problemas, que aqui se estuda por casos problemas. E crescimento e desarrollo tem 9 unidades problemas. Então, ela é bem longa, ela é bem difícil, mas não é impossível, tá certo? Então, essa é a matéria do primeiro ano que ele falou aqui, crescimento e desarrollo. Por que eu tô dando essa explicação? Porque o pessoal que chega agora não sabe como que é a UNR, qual que é a primeira matéria, o que se estuda. Digamos que a gente estuda a gente estuda histologia, anatomia, tudo dentro de cada unidade de problema. Desde o primeiro ano, tá certo? Então, por exemplo, desde o primeiro ano você vai ter o estudo de fisiologia, de histologia, de anatomia em cada unidade de problema. Então, é por isso que a gente fala dessa dificuldade. Porém, como eu disse, não é impossível. E é explicar e é ter amigos, é compartilhar conhecimento, é estudar junto, né, Lucas? Porque se você ter alguém para fazer perguntas para você, para alguém para te desafiar, porque é isso que o professor faz com você na mesa. O professor não te trata mal, o professor te desafia. Ele te mostra o caminho, ele te fala o que ele quer ouvir. Ele quer saber se você sabe o conteúdo. Então, não adianta enrolar na oral, não. É ou não é? Da onde que você tirou? De qual autor que você está falando? Então, é isso. Desde o primeiro ano, nós estudamos assim na UNR. Então, só dando uma breve explicação aí para o pessoal. Exatamente. Do que é essas matérias. É importante você falar, porque a gente não estuda só essas matérias só no primeiro ano, todas que você falou, a gente estuda ela do primeiro ao resto da vida que você tiver vida de estudante, né? Exatamente. Eu agora estudei ela tudo no quinto ano. Só que para me entender a histologia patológica, com a pessoa que já vai no consultório lá doente, eu percebo alguma coisa que ela tem, como se diz, eu preciso entender
O básico. o basiquinho, o básico. Ou Exatamente. seja, eu tenho que entender o básico. Simplesmente isso. Exatamente. Então, é do mais simples ao complexo, sempre assim, ó. E é muito bem dividido. A nossa faculdade é muito bem dividida para você poder chegar no final e compreender o que ela queria que você entendesse. A Exatamente. forma que você necessitava entender. E a gente costuma dizer nas tutorias que os professores dizem muito isso, que eles vêm para criar seres pensantes. Ou seja, por isso a dificuldade, porque você não está tendo só aula, você tem que pensar, você tem que saber. Para quando você chegar lá na frente, você for um médico, você ter menos possibilidade de erro possível em diagnóstico. Então, estou dando exemplos para vocês de como funciona aqui. Aqui o professor não vai te dar uma matéria mastigada. É você. Digamos que é 80% você e 20% a faculdade, né, Lucas? O Lucas tá aí de prova, Exatamente. ele tá aí para Eu queria, mostrar para eu, isso. eu queria ter uma unidade de problema aleatória de crescimento para poder explicar, mas eu não tenho aqui. Eu tenho do caderno do aluno aqui que eu tenho é do quinto. Mas do jeito que você explicou, acho que fica fácil de entender. Acho que todo mundo, se Sim, quiser sim. saber mais, é só perguntar também algum detalhe, assim. Não tem problema, não. Ó, isso aí, Né? pessoal. Adicionem ele, sigam ele na rede social aí, que ele vai esclarecer as dúvidas de vocês, né? E Vou com o aí, maior carinho. e assim, vamos ver. Agora eu vou liberar as perguntas aqui nos comentários e ver se tem mais alguma pergunta para o pessoal, porque já está quase excedendo o nosso tempo. Vamos lá. Deixa eu ver lá. Ativar o comentário. Vamos lá. Olha, entrou um monte de gente na live, hein? Entrou muita Ah, que gente. bom. Teve bastante, Coisa boa. né? Tá vendo? Na sua primeira live. Espero que você participe de outras Tomara junto que com a todo mundo gente. venha estudar. Aham. Vamos lá, vamos ver aqui. Aí quem... Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, pessoal, liberou agora para vocês perguntarem. Pode aparecer aí. A Michelle tinha falado que é muito legal conhecer a história de pessoas que já estão lá na frente. Inspiração. Realmente, isso é muito legal, Obrigado. né? É. Isso é É inspirador. essa motivação que a gente estava conversando, você pode usar pessoas que você tem como referência também, entendeu? Exatamente, Meu exatamente. exemplo, por exemplo, eu conheci a Helena, que ela tem o consultório dela já de medicina estética, por exemplo, entendeu? Aham, sim, Está seguindo a carreira, formou aqui na UNR, entendeu? Pessoa simples, saiu de uma situação até mais difícil do que a minha, veio, conseguiu, especializou, tem consultório, presta o serviço aqui, entendeu? Escolhe o serviço. exatamente. Então é bacana. Você ter alguém que te motiva, alguém que te oriente, é importante. É muito importante, né? Assim, fazer amizades que Obrigado, Michele. esse vídeo vai alcançar milhares de pessoas ao longo dos dias. Creio que foi muito bom proveito para todos que tinham dúvidas sobre os temas abordados. Adorei as explicações. Estamos tendo muitos elogios aqui, Obrigado, hein, Adriano. Adriano aqui Ah, que elogiando. coisa boa. Ó, Coisa boa. pessoal que tem Na verdade, do coração mesmo, eu quero que sirva assim para quem estiver assistindo agora, quem estiver assistindo depois, que queira vir de verdade, que busque o pessoal da equipe, da assessoria, pode perguntar diretamente para vocês. Não fica na burrice, não, pelo amor de Deus. Não fica na burrice, não. Pelo amor de Deus, de exa verdade mesmo. exatamente, não fica Gente, na mesmice. curso grátis, para a gente ter capacidade de poder estudar, de melhorar, de poder conversar, sentar em qualquer mesa com qualquer pessoa, conversar de política, conversar de doença, de saúde, conversar de relação, entendeu? Aqui, a Michelle fez uma Estudem, pergunta. estudemos. A Michelle fez uma pergunta aqui. Lucas, você faria tudo de novo? Faria,
falia. Ai, que importante E ouvir é igual eu tô te falando, quem tiver vindo agora vai talvez aproveitar mais do que eu aproveitei. Mas eu aproveitei muito também e não arrependo de nada que eu fiz. Poderia ter feito outras coisas diferentes e estar formado já, mas eu optei por fazer essas outras coisas, entendeu? Eu achei que no momento era mais importante e não perdi o objetivo e estou terminando. Graças a Deus, estou terminando. É a persistência. E a gente fica muito feliz por você, feliz de você estar compartilhando isso com a gente. Olha o que Obrigado, Bárbara. O Adriano disse assim: a pergunta para o Lucas é: o que você diria para os meninos que têm esse sonho em vir estudar aqui? Vamos lá. Adriano tá complexo, né? Você não está complexo, é porque eu quero ser objetivo também, porque se ficar igual eu te falei, por que eu falei da bobagem de estar enquanto estava todo mundo no carnaval, na época do carnaval, que era a época de definir se eu ia vir ou não. O que eu Ah, fiz? sim. Busquei assessoria. Então, o que a pessoa que quer vir deve fazer? Já entrar, já mandar mensagem aí para vocês e já vir. Nada mais que Não isso. Eu ficar não sei nesse. quando que tá, eu não sei quando que tá as inscrições e tudo, eu não fico, já passei, então não fico assim. Mas manda mensagem, pergunta, começa a pagar, começa a se orientar, começa a planificar e vem embora. Nada mais que isso. Não espero o dia de amanhã se dá para fazer hoje. Só isso. Exatamente, concordo E aquela plenamente com coisa, você. não buscar informação, porque eu nem sei quanto que vocês cobram, nem me interessa saber, porque é a relação de confiança. Não adianta eu achar um que vai cobrar metade, que pode ser que tenha, ou talvez o dobro, entendeu? Mas que é de índole duvidosa. Busca informação certa, com quem tem que buscar e vem. Muito Isso. obrigada, agradeço a confiança, porque realmente é isso, né? Vamos fazer a mala, vamos pegar e vamos vir Claro. para a Argentina Vocês estão, estudar. vocês estão empenhados, vocês estão todos empenhados com isso, para isso. Aqui a gente não tem tempo. Ninguém que vem não tem tempo. Na verdade, quem vem para estudar não tem que preocupar com documento, não tem que preocupar com casa, nada. Tem que colocar na mão de alguém Claro. igual vocês, e vir. E vir, porque aí você evita 1 milhão de dor de cabeça que pode ser evitada e você já começa com bunda na mesa, já bunda na cadeira e mesa já com caderninho e começa para não tardar tanto. É só para adiantar o Exatamente. processo. Exatamente. Nós estamos aqui para isso, para orientar vocês, para fazer todos esses trâmites para vocês chegarem na Argentina, até com a casa que vocês vão morar. A gente auxilia com tudo, com casa, com curso de espanhol, com o câmbio. Ou seja, nós auxiliamos você com tudo, a conhecer locais aqui na cidade, a fazer seu DNI. Então, nós estamos completos. Não, nós somos uma empresa completa, com equipe completa, que está aqui para disponibilizar esse tipo de serviço. Porque a gente conhece, né, Lucas, com nossa experiência aqui de Rosário, porque tem 3 anos que eu estou aqui, e você muito mais do que eu, sabe o quanto que é difícil chegar e não ter um suporte, não ter esse auxílio, não ficar Nossa, perdido, Bárbara. entende? Então, Teve um, para evitar isso. teve um momento aqui que eu trabalhei com uma pessoa que fazia câmbio, em uma época, e teve uma situação que a pessoa estava fazendo publicidade aí, de assessoria, no Brasil, no Brasil, não sei se você está aqui em Rosário ou aí no Brasil, Eu tô aqui em a Rosário. pessoa fazendo assessoria lá, fazendo publicidade lá, e chegou avião, chegou ônibus aqui, e cadê assessor? Cadê assessor? Aí o que aconteceu? Aí o assessor, que na verdade era a pessoa que eu estava trabalhando, alugou um hotel, que já tem essas coisas, por isso que tem que ir na pessoa de confiança. Alugou um hotel, pegou todos esses brasileiros, refez a assessoria deles, entendeu? Uhum. Ou seja, essas pessoas perderam tudo. Gente. Essas pessoas perderam tudo. E tiveram que se submeter a outra pessoa, a outra situação complicada também. E por quê? Porque não Exatamente. teve orientação antes. Por Nossa. quê? Porque a assessoria que a pessoa veio não era a assessoria que dava suporte. Entendeu? Exatamente. Porque vinha é fácil. Você sabe que vinha é fácil, mas chegar aqui
e tá com as coisinhas habilitadas. Hoje em dia tem a questão do Covid, tá com todas as coisinhas habilitadas, vir já ficar bem, não ter problema nenhum, né? Exatamente. E a gente fala que assim, que a nossa empresa busca fazer o que a gente, muitos não receberam quando chegaram aqui, né? Como Claro, gostariam de ser recebidos. Eu tive um bom assessor na época, que me recebeu muito bem. Eu espelho o meu trabalho nisso. Hoje, quando o assessorado chega, eu tento fazer melhor do que aquilo que eu recebi. Porque tem que ser como se fosse para você. Você gostaria de chegar num país e ser totalmente desamparado? É uma mudança de vida. Você está largando sua claro. família. Você tem que ser amparado. É o mínimo que as assessorias deveriam prezar. E a gente está aqui para isso. Tá querendo participar, meu leão aqui. A minha também estava por aqui. Bárbara, é a melhor coisa isso, sim. Antes de vir, a pessoa que eu conversava, que estava aqui, era de uma cidade perto da minha, no Brasil. E essa pessoa, numa ida de férias, ela foi na minha casa. E aí, foi o que eu estou fazendo aqui com os pais ou mães que estiverem assistindo, os responsáveis que estiverem assistindo. O que é que essa menina fez? Ela foi básica. Ela foi básica e essencial para minha mãe confiar em falar, deixar o filho único. Ela não é uma menininha, não é um homem grande já, mas minha mãe é um apego completo. Então, Uhum. tipo assim, para convencer ela, tinha que passar como se diz, tinha que ter uma transparência, e só essa menina indo lá que ela se convenceu, falou, não, posso deixar meu filho ir, porque ele vai voltar, talvez, digamos assim, entendeu? Vai dar certo. Essa menina é de confiança, essa assessoria deve ser de confiança. Foi o básico para não poder estar aqui. Uhum. Só que hoje em dia eu vejo assim, uma pessoa aleatória que dá o suporte de assessoria não é o básico. O básico é o que dá o suporte para tudo. No início para o câmbio, no início para a imobiliária e toda essa questão da matrícula e tudo, todo o suporte que vocês dão para a pessoa em si não ter que preocupar com isso. Isso é importante. Exatamente, exatamente. A gente dá todo o suporte inicial, inclusive na primeira compra do mercado. Sabe por quê? Porque quando a Então, pessoa chega aqui, ela não sabe a diferença do peso, fica confuso, aquele monte claro. de peso na mão, não sabe quanto que vale 100 pesos, não sabe o que é aquilo. Então, na primeira compra Não, do gente, mercado, é um carinho de mãe. Para falar a verdade, é um carinho de mãe que vocês estão exatamente, fazendo. Isso é exatamente isso. importante. Isso é importante. E Muita gente vem sozinha, né, Bárbara? Não sei se foi essa questão. Eu vim sozinho também, mas muita menina vem sozinha. Chega aqui. É muito importante, é muito bom ter essa orientação que a com gente teve. certeza. Não, eu vim com assessor na época, faz um tempo, mas Uhum. assim, não me arrependo em nenhum momento de ter pago assessoria. Foi um dos motivos que me faz hoje trabalhar com isso, porque eu gosto de ver o brilho no olhar do assessorado quando chega, eu gosto de recebê-lo bem, eu gosto Nossa, de estar ali presente em todos os trâmites, desde da matrícula, DNI, porque isso me motiva a fazer um trabalho muito bom, né? Então, assim, não, nós. você vai ver a hora que a galera estiver vindo, eu digo assim, estiver aprovando o crescimento, principalmente, não tiver vindo, estiver aprovando o crescimento, como que vocês vão sentir melhores ainda, cada dia mais, ver os meninos que vocês trouxeram aprovados. Ai, com É certeza. gratificante, isso é bacana e é ser persistente também. Com certeza. É Com persistência certeza. também, Com certeza. A gente fica muito né? feliz. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Adriana falou exatamente isso. Buscar informações com quem tem conhecimento de causa. Isso é muito verdade. Exato. Que mais? Aí a Michelle. Muito legal isso sobre os pais. Realmente, né? Claro, Uma mudança de país aí que interfere na família inteira, no sonho dos pais da gente também, porque eles sonham junto com a gente, né? com certeza. E aí, assim, vamos lá, já tá dando 8 horas, já tá quase no horário de encerrar. Mas alguém tem mais alguma pergunta para eu fazer para o Lucas? Aproveitem, porque, né? Logo, logo a gente vai marcar mais lives, hein, Lucas? Vamos marcar mais Sim, lives. não, quando vocês quiserem, de verdade que eu me disponho mesmo. A gente ficou muito feliz, muito honrado com essa presença. Essa troca de informação é importante. E eu sinto grato também por você pelo convite, demais.
Ah, que bom, a gente fica feliz. Tem um rapaz aqui, uma moça, né? Marina Júlia. Você lembra da palestra na fábrica de roupa? Perguntou para você, Lucas. Ah, lembro, lembro. Essa palestra da fábrica de roupa, Bárbara, foi uma palestra que a gente estava fazendo no quarto ano da enfermagem, que é de saúde do trabalhador, que no Ah, caso era de enfermidades de transmissão sexual. uhum. Então a gente foi e fez, e aí foi bom porque a gente ganhou presente também, porque era uma fábrica de roupa térmica, coisa, umas roupinhas toda belezinha, sabe? Segunda pele, uma fábrica muito bacana, e aí ficamos assim, recontentes, né? Aham. Lembro, lembro, lembro. O Julian é uma pessoa que tem que procurar vocês aí, viu? O Julian é um companheiro que formou na enfermagem comigo, um grande amigo meu, e ele estava buscando informações para como vir para cá, para Rosário. É um Ô, enfermeiro lá, Julian, pois de pode mandar uma sucesso já. mensagem pra gente aqui, que a gente tá aqui pronto para te atender, esclarecer todas as É suas isso, dúvidas, tá certo? é isso. Não ficar esperando, não. Não esperar. Traz família, se arrumou filho, traz cachorro. Não deixe Exatamente. de vir, porque eu acho que o pior deve ser falar, nossa, eu queria ter ido e não fui. Eu Se penso da tivesse mesma forma. inquietude, se tivesse inquietude, vem, vem ou vai, seja para onde for, mas que seja bem assessorado, digamos, Exatamente. bem o suporte, Exatamente. Aqui, né? Adriano, fazer muitos dizem, né? O que nós fazemos é o extraordinário, aquilo que as pessoas precisam e nem têm ideia de que precisam. Quando chegam aqui e vão ver as reais necessidades. Isso é muito verdade. Exatamente. Oi, Exato, Débora, seja bem-vinda. Quanto exato. tempo? É isso, gente. A gente fica muito feliz de poder proporcionar essa live aqui para vocês. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Lucas, e eu vou chamar você para mais lives, tá certo? A gente agradece demais você compartilhar um pouquinho da sua experiência, que eu sei que é um tempo muito curto para você contar um tantão de coisas, né? Mas a Nossa, gente, tem que ser uma live de um dia inteiro. Tem que ser um filme de dia inteiro. com Ai, certeza, gente. com certeza, Sim. eu Não, espero você. eu é que agradeço novamente o convite de vocês. Me disponho quando vocês quiserem. Qualquer tema, um teminha específico, estou à disposição. É um prazer para mim poder ajudar pessoas. Muito Entendeu? Eu estou obrigada. aqui, a minha história eu posso contar. A minha história eu posso contar com autenticidade, porque eu vivi ela e vivo ela no meu dia a dia. Eu não desanimei por nenhuma circunstância. Eu tive câncer 2 vezes. Nossa, Eu sou de família pobre, eu nasci em condições que não ganhava peso, tudo era para me morrer, tudo era para me desistir. Mas eu estou aqui forte, assim, nossa, como se diz. que história, Nem hein? Covid eu peguei. Não, tem história para um dia, é sessão de Netflix para um dia inteiro. Nossa, Como se diz, eu sou aberto e como eu tive que superar muita coisa, quem tiver que superar é só colar, só mandar mensagem, qualquer tipo de coisa. Tristeza, qualquer tipo de situação que eu possa ajudar, qualquer situação eu estou aqui, de coração aberto. parabéns por a sua história maravilhosa Viu? de vida, Que né? isso. De ser inspiração para muita gente que está aqui, que está chegando agora. E com certeza a gente vai. Isso fica para a próxima live, esse assunto. Que a gente vai tratar aqui muitas coisas, muitos Maravilha. assuntos. E eu te agradeço de coração mais uma vez. Obrigada por ter comparecido, por ter vindo mostrar um pouquinho pra gente, servir de inspiração para vidas, né? E qualquer coisa que vocês quiserem esclarecer de dúvidas sobre vir estudar medicina aqui na Argentina, envie uma mensagem aqui no nosso Instagram, tá certo? Ou procurem o Lucas, que o Lucas, se vocês forem amigo do Lucas, ele passa o nosso contato, né, Lucas, para falar com a Claro, gente na hora, claro. diretamente. E é isso aí. A gente agradece mais uma vez, viu? O De pessoal nada. tá, o Fica à pessoal tá disposição. aqui. Adriano falou que você parabéns, Lucas. Você é exemplo para nós. Que nosso bom Deus te abençoe cada dia. A Michele falou parabéns, Lucas. Persevere. Amém. Obrigada por transbordar um pouco em nossas vidas. Teve o rapaz falou aqui, o Ribeiro,
foram importantes as explicações. Parabéns, Lucas. E é isso aí, gente. Parabéns, Lucas. Obrigado a vocês. Boa noite para todos e todas. Boa Muito noite. obrigado, viu? A gente agradece demais, viu, gente? Obrigada, gente. Um grande abraço, Lucas, e até a próxima. Tchau, um abraço. Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.